dar início ao nosso tempo, nosso de louvor, de escola musical. Então, irmão Anderson, você pode me dirigir a Deus? Senhor Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por cada vida, por cada irmão. Obrigado, Senhor, por esse calor maravilhoso. Obrigado por termos saúde, por estarmos aqui na sua casa. E eu oro, Senhor, em especial pelas pessoas que não têm chegado, Senhor, na sua casa. Sabemos que onde quer que estejamos, podemos estar te louvando, mas na igreja, Senhor, temos tantas coisas boas, Senhor, para estar escutando sua mensagem, sua palavra, para poder estar aprendendo na escola dominical, no culto, Senhor. E eu peço, Senhor, que essas pessoas possam estar se fortalecendo, Senhor, possam estar chegando na igreja, e que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Senhor, e o Senhor nos abençoando, Senhor. Cuida desse culto, Senhor, dos sinos que vão se entoar, Senhor, que seja feito sempre a sua vontade, não a nossa. É por isso que eu agradeço em nome de Cristo. Amém, Senhor. Na igreja, pode se colocar de pé. Vamos cantar o hino antes da nossa início da nossa escola dominical. Hino 3, que volta do HL. Adora-te. Boa tarde. Aqueles que têm compromisso com uma classe podem seguir, tá bom? Caso você não tenha compromisso, pode ficar também.
Saúdo os irmãos com a paz de Cristo mais uma vez. Amém? Nós estamos aí numa maratona, tentando extrair o máximo que a gente consegue sobre evangelismo. E evangelismo não é apenas métodos, evangelismo tem a ver com mensagem. Às vezes, quando pensamos em evangelismo, nós pensamos em aprender métodos de evangelismo, né? Que é muito válido. Inclusive, nós vamos ter um módulo, que é o segundo módulo, que nós vamos tratar, né, sobre a técnica, tem a ver com métodos. Mas essa primeira parte, ela tem a ver com o conteúdo da mensagem. E esta é a 7ª aula que nós estamos tendo. Amém? Amém. Espero que vocês estejam conseguindo reter uma parte do conteúdo, tá bom? No grupo da igreja eu já disponibilizei a mensagem que tem sido dada na íntegra, tá bom? A mensagem que eu uso, por exemplo, a mensagem de hoje na íntegra está disponível para você baixar no Google Drive. Só baixar, né? Cria uma pastinha lá no seu computador, no seu laptop, e você pode deixar lá as mensagens, todas as mensagens. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Inclusive esta já está lá disponível. Como também eu já mandei no grupo da igreja os links das mensagens que estão sendo transmitidas no Facebook, para você acessar ela, assistir talvez uma mensagem que você não assistiu. Dá até para baixar vídeos do Facebook, se você quiser, tá bom? Então, dentro da sequência daquilo que nós estamos estudando, hoje eu quero lhes falar sobre o perdão. E não é simplesmente o perdão de pecados, é o perdão que gera vida eterna, ok? Eu quero lhes falar sobre o perdão da vida eterna. Ok? Eu gostaria que você lesse comigo o texto do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. E eu quero que você hoje aprenda como que acontece o perdão divino para a salvação. Nós temos nos evangelhos a expressão que Jesus veio buscar e o quê? Salvar. O pastor completou aqui. A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o perdido. É verdade. Mas eu quero também complementar e saber como que acontece o perdão divino. Sabendo que Jesus veio buscar e salvar o perdido. O profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. O pastor Bruno vai fazer a leitura para nós, no versículo 18. Então, tirar o livro do Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém, irmãos? Olha que bom texto para você escrever na contracapa da sua Bíblia, né? Vinde, pois, arrazoemos o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vamos orar? Amado Deus, queremos nos colocar diante do Senhor em gratidão aquilo que o Senhor fez por nós, que era impossível que fosse conquistado pelo homem, que é a redenção da nossa alma. Obrigado, Senhor, porque Ele aprove em Cristo redimir aqueles que pela fé receberiam Jesus. Obrigado a Deus por tão grande salvação, pelo dom de Deus que é a vida eterna em Cristo Jesus. Também pedimos ao Senhor que nos ajuda a compreender a Tua palavra com clareza, para que tenhamos condições de ensinar a outros, a passar esse mesmo ensinamento a outras pessoas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu havia
dito, né? Nós estamos na 7ª aula. Depois da 10ª aula, eu vou fazer uma prova aqui com vocês. Tá bom? Então nós estamos na 7ª. Vai haver a 10ª aula. Na 11ª, eu vou fazer uma prova. Só que a prova vai ser num modelo interessante. Vai ser num modelo de gincana. Assim você não sofre tanto. Você pode se divertir um pouco. Tá bom? Então, na 11ª aula, vai haver uma prova. Não falte. Você vai gostar. Tá bom? Irmãos, esse texto do profeta Isaías é um texto que traz uma promessa tremenda. É um texto que fala sobre que Deus deseja liberar o perdão. Deixa eu me explicar aqui. Esse texto, ele fala que Deus, ele pode não somente perdoar você, mas ele pode também torná-lo um herdeiro. E eu quero refletir com vocês, como que Deus pode tornar um devedor em um herdeiro? Porque é exatamente isso que o perdão faz. O perdão, ele não apenas cancela a sua dívida, mas o perdão divino, ele perdoa a sua dívida e ele torna você um herdeiro de Deus. Deixa eu me explicar como que Deus pode transformar um devedor em um herdeiro. Todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, todas as nossas transgressões, todos os nossos crimes, todas as nossas tragédias, todas as nossas falências, a Bíblia vai dizer que Ele cravou isso em Cristo na cruz. Mas ao fazê-lo, Ele também nos torna herdeiros. Imagina você ter uma dívida no banco. Alguém aqui tem uma dívida no banco? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que funciona uma dívida? Eu acho isso muito interessante, né? Às vezes nós temos uma dívida e a gente não consegue saldá-la, a gente não consegue quitá-la. Imagina alguém se oferecer para poder pagar essa dívida tua. Seria muito legal. Se alguém pagar a sua dívida, olha que interessante, você não é mais devedor, ok? Mas o fato de alguém pagar a sua dívida, você não ganhou nada mais com isso. Ele apenas salvou a sua dívida. Quando eu estudava no seminário, né, tem aqui vários irmãos que fizeram seminário, todo mês nós tínhamos uma dívida. E a gente não conseguia pagar essa dívida, né? Alguém tinha que vir e quitar a dívida. Muitas vezes vinha através de uma oferta de um missionário americano, que a gente nunca sabe quem é esse missionário americano que mandava uma oferta para ajudar os seminaristas. Mas quando ele mandava aquela oferta, ele quitava a dívida, eu não tinha dívida alguma. Eu não ganhei mais nada com aquilo. Ou seja, aquele registro que havia contra mim de acusação, ele não existe mais. Agora imagina mais, se essa pessoa que ofereceu para pagar toda a sua dívida, ela também fizesse algo a mais. Ela depositasse na sua conta uma determinada quantia. E essa quantia transportasse você de uma pessoa que era devedora para uma pessoa que agora é herdeira. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz, com vocês todos. Ele não apenas saldou, Ele não somente quitou a dívida de vocês, mas Deus em Cristo depositou uma certa quantia na sua conta, que tornou você herdeiro, com Cristo, de todas as coisas. Gente, isso é maravilhoso. E essa declaração nós encontramos nas Escrituras, mas eu quero estudar com vocês como que acontece isso, como que é o processo. E para que você entenda como é que Deus torna um devedor em herdeiro, você tem que entender o processo. E o processo está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vamos dar uma lida nesse texto? Hebreus 9, 22, que é um texto conhecidíssimo de vocês.
A primeira resposta que temos para essa pergunta, como é que Deus concede o perdão divino ao pecador, que tem o poder de transformá-lo em herdeiro, de um mero devedor a herdeiro? Nós temos aqui a primeira resposta em Hebreus 9:22. Quem pode ler o texto? Com efeito, fazem todas as coisas segundo a lei, purificam com o sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Olha que interessante, gente. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, o perdão divino, ele acontece através do sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Através do sangue. É isso, né? Irmãos, se você sabia que Deus ele não perdoa sem que o pecado seja julgado? Deus ele não pode perdoar sem que o pecado seja julgado. Se você não compreender isso, você vai ter uma noção equivocada e errada a respeito do perdão divino. Ouça, há um preço muito alto para ser pago por causa das nossas transgressões. Não é simplesmente Deus perdoar. Tem um preço a ser pago. O pecado, irmãos, o teu pecado tem que ser julgado. O teu pecado, ele tem que ser pago. Algumas pessoas, elas pensam, eu vou confessar o meu pecado e Deus vai perdoar os meus pecados. Não é bem assim que funciona. A Bíblia vai dizer que o meu pecado ele foi julgado lá na cruz. Para que Deus te perdoe das tuas transgressões, no plural, o teu pecado teve que ser pago por alguém. Ele teve que ser julgado. Então, lá na cruz, o teu pecado ele foi pago. O teu pecado ele foi julgado. Jesus ele paga com a sua própria vida. Por isso que é possível Deus conceder o perdão divino. Algumas pessoas, embora sinceras, elas têm conclusões equivocadas a respeito desse assunto, né? Por exemplo, né? Eu reconheço o pecado, confesso o pecado, Deus perdoa o pecado. Gente, faltou algo vital para que isso de fato aconteça. E o que faltou para que Deus de fato libere o perdão? Faltou o sangue. Deus, ele só perdoa porque alguém pagou pela sua dívida. Alguém pagou pelos seus pecados. Cristo, ele padeceu na cruz, morrendo em teu lugar, para que Deus o Pai pudesse te perdoar. Irmãos, se nós perdemos isso de vista, que alguém pagou o preço pelo pecado, porque a Bíblia diz o quê? O salário, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado tem um preço. Deus não pode simplesmente dar de ombros. Deus não pode simplesmente, eu vou relevar, eu vou varrer a sujeira para debaixo do tapete, eu vou fazer de conta que eu não vi. O seu pecado, ele precisa ser pago. Irmãos, se Deus nos perdoasse sem o sangue, Deus estaria sendo injusto, não justo. Se Deus nos perdoasse sem o sangue, isso demonstraria uma imperfeição do caráter dele. Deus estaria sendo imoral se ele nos perdoasse sem o sangue. Olha que interessante, desde o Antigo Testamento, desde os mais primórdios, Deus apresentou o sistema de sacrifícios, desde Adão. Sacrifícios. Adão e Eva, eles aprenderam
sacrifícios bem antes da lei de Moisés, para que a nudez, a vergonha e a transgressão deles pudesse ser coberto. Lá no Éden houve um sacrifício. Mas como que funcionava a lei de Moisés? Nesse quesito aqui, funcionava assim, gente: o pecador consciente de seus pecados, ou seja, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou responsável, eu sei que eu pequei, ele tinha que levar um animal até o tabernáculo, e mais tarde no templo. Quando ali ele chegasse, ele seria recepcionado por um levita. O levita o levaria até um sacerdote, e o sacerdote o levaria até o pátio do tabernáculo e mais tarde o templo. Lá no pátio era um lugar apropriado para que acontecesse o sacrifício. E ele tinha que, antes de mais nada, antes de matar o animal, ele tinha que colocar as mãos dele sobre a cabeça do animal. E ele tinha que confessar o pecado, que era uma forma de se transferir a culpa. Ao reconhecer que ele era pecador e colocava a mão na cabeça do animal, ele estaria transferindo a culpa para o animal. Se o animal agora passou a ser responsável pelo pecado do ofertante, então o animal tinha que pagar, para que o ofertante fosse liberado. E o texto bíblico vai dizer para nós que tem que haver remissão, tem que haver derramamento de sangue para que haja um perdão. Ou seja, gente, aqui ó, alguém tem que morrer naquele dia. Ou era o pecador, autor, o ofertante, ou aquele que estaria recebendo a oferta. Alguém tinha que morrer. Não podia simplesmente ele pegar um cutelo, que é uma pedra afiada, ficava tão afiado como uma faca, e cortar a orelha do animal. Pronto, olha o sangue aqui. Não podia simplesmente ele pegar o rabo do animal e cortar o rabo. Pronto, já fiz o sacrifício. Pegasse uma das pernas e cortasse a perna do animal. Não. Quando a Bíblia fala derramamento de sangue, não é simplesmente derramar o sangue. Significa que o animal tem que tombar. O animal tinha que morrer, para que ele pudesse de fato pagar por aquele pecado. Às vezes nós ficamos presos, algumas igrejas ficam presas no misticismo do sangue, ou seja, no fluido físico. Irmãos, deixe-me tirar esse misticismo. A questão não é o sangue, a questão é a vida que foi tombada no lugar do culpado. Por isso do sangue. O sangue é uma prova que uma vida foi tombada. É uma prova incontestável que a dívida do pecado ela foi paga. Então, uma vida inocente foi sacrificada para que pudesse haver a remissão dos pecados. Então, o sangue lá no tabernáculo, lá no templo, era uma prova incontestável. Acho que foi o pastor Jonas que falou, né? Que a salvação, acho que foi o pastor Jonas que falou em uma das suas pregações, ele está correto, que a salvação ela está repleta de sangue. Até essa semana até pensei em trazer um lençol, em trazer sangue e jogar sangue para vocês entenderem o cheiro. Eu falei, não vou fazer isso. Eu queria fazer. Eu ia lá no Boqueirão comprar um tecido lindo, fino, branco, barato. Eu ia no açougue, ia pegar sangue, e eu iria esparramar sangue, vocês iam ficar escandalizados com aquilo. O cheiro, a nojeira. E você iria ficar chocado com aquilo. Eu acho que nós ficaríamos escandalizados se nós fôssemos visitar o templo, ou no tabernáculo, ou no templo de Moisés. Nós iríamos ficar escandalizados com tanta morte. Mas é a única forma de você entender que o teu pecado precisa ser julgado. E a única forma de apaziguar a ira de Deus é através do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão.
Por isso que o animal tem que morrer. Por isso que Cristo teve que morrer, porque com a morte houve o julgamento pelo meu pecado, pelo teu pecado. Os nossos pecados, irmãos, nós temos que entender que ele ofendeu a santidade de Deus. Nós maculamos a criação de Deus. Nós ofendemos o Criador. E nós assim fazemos hoje em dia, com as nossas injustiças, com os nossos pecados, com a erotização das nossas crianças, com a sensualização das nossas mulheres, com os nossos gracejos, com as nossas piadas. Irmãos, a Bíblia fala que tudo está corrompido. E Deus, ele se encontra irado. Isso foi a pregação da semana passada, sobre a ira de Deus. Então, como que Deus poderia perdoar sem derramamento de sangue? Gente, é impossível. Então, por isso que há uma ênfase bíblica que a dívida do pecado tem que ser paga. Nunca vai mudar Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Esse é o preço da sua salvação. Essa é a primeira verdade, porque Deus não simplesmente pode perdoar alguém quando reconhece. Eu vou reconhecer que eu sou um pecador e Deus vai me perdoar. Não, você tem que entender que você precisa de Jesus e do sacrifício dele. Porque o fato de reconhecer um Jesus histórico, qualquer pessoa poderia reconhecer. Qualquer religião pode reconhecer a existência de um Jesus histórico. E o Jesus histórico, ele é reconhecido por vários homens ateus. E o fato de reconhecer a existência dele não quer dizer que Deus os salvou, que Deus os perdoou, porque tem que haver essa identificação com Cristo. Por isso que o texto fala: se com tua boca, Romanos 9, confessares a Jesus Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tem que haver uma relação pessoal com o Jesus crucificado, porque é ali que o pecado teu foi julgado. Quando eu reconheço isso, há uma relação pessoal de redenção, e é através da cruz de Cristo. A segunda verdade que podemos extrair desse ensinamento é que Deus pode perdoar o pecador e transformá-lo em um herdeiro. Isso eu acho fantástico. Irmãos, Isaías 53, capítulo 4, versículo 5. Vamos dar uma lida? Foi decorado, inclusive. Veja novamente o profeta Isaías falando sobre a redenção. É um texto messiânico, né? Eu acho que o pastor Gomes escolheu o ano passado para que a igreja decorasse Isaías 53, não foi aleatório, foi de propósito. Foi, né, pastor? Ou o senhor fez assim? Não, né? Foi de propósito. É um texto messiânico, um texto que fala do Messias. Olha o que diz nos versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, esse castigo é o juízo, é a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que interessante, o texto do Antigo Testamento advogando a respeito de uma vida inocente que foi sacrificada. Irmãos, não foi qualquer vida. No Antigo Testamento é verdade que Deus usou os animais, e não eram todos os animais, eram certos animais, com certas características. E esses animais foram usados temporariamente
para ensinar e para apontar no futuro para o Messias. E eu acho isso muito interessante, porque Deus escolheu um homem perfeito, e tudo isso aconteceu para apresentar o Cordeiro de Deus. Interessante que depois de tantos anos os judeus observando isso, na mente de Deus, os homens ao ver Jesus, muito provavelmente entenderiam o que Jesus veio fazer, como um substituto. E tudo apontava para Jesus. A pergunta é: como que Deus restaurava o pecador no Antigo Testamento? Bem, a resposta é muito simples. Aqueles que crescem através do derramamento de sangue oferecido pelo animal, Deus iria perdoar, mas ele precisava ter consciência disso, e ele precisava ter alguns atos, né? Ele tinha que levar o animal até o tabernáculo, até o templo. Ele ficava vendo todo o processo. Inclusive, sabe quem dava o primeiro golpe? Não era o levita, não era o sacerdote. Quem dava o primeiro golpe era o ofertante. Não, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu tenho dó do animal. Mas você quer ser perdoado? Eu quero. Então dá o primeiro golpe. O primeiro golpe é teu. Você tem que se sentir responsável pela morte dele. Ele tinha que dar o primeiro golpe. O sacerdote continuava o esquartejamento. O animal era esquartejado. Tinha que deixar muito claro na mente do ofertante que ele era o responsável pela morte daquele animal. Logo depois o sacerdote vinha e cumpria todo o ritual que era exigido pela lei de Moisés, né? A gordura do fígado, a gordura do rim era queimado no altar de bronze. Aquele ato de oferta queimada era simbólico, que aquilo estava sendo entregue para Deus. E todo o resto que tinha encarnado o pecado também era queimado fora do arraial. Tudo isso estava revelando um grande juízo que estava acontecendo ali. E se você encontrasse aquele mesmo judeu que estava no templo oferecendo aquele animal, vindo do tabernáculo ou vindo do templo, todo alegre, aliviado, porque ele fez o que a lei de Moisés havia ensinado a respeito do perdão, e você encontrasse esse judeu e falasse: eu vi ontem, você pecou, eu vi ontem, você mentiu, você adulterou, você aborreceu a Deus, ele diria para você: é verdade, eu fiz tudo isso, mas eu não devo mais nada. Mas como que você não deve mais nada? Eu fiz o que Deus falou, eu peguei o animal, dentro das características que Deus falou a respeito do animal, eu impus a mão sobre ele, eu confessei o meu pecado, o sacerdote pegou o animal, me deu o cutelo, eu dei o primeiro golpe, eu vi ele sacrificando o animal, eu vi o sangue dele sendo derramado, eu vi ele sendo esquartejado, eu vi a carne sendo queimada, eu vi o sangue sendo aspergido, eu vi a fumaça subindo, e eu não devo mais nada. E ele descansava. Tudo isso, irmãos, era para apontar para a cruz. No sacrifício perfeito de Jesus. Mas isto foi substituído pelo próprio Cristo. Hebreus 9:12. Dá uma olhadinha lá, por favor. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eu sublinharia essa expressão, pelo seu próprio sangue. Ou seja, pela sua própria morte. Deus, irmãos, ele reconhece que a vida está no sangue. Dessa forma, o principal elemento para o sacrifício é o sangue. Mas não poderia ser qualquer sangue, ou qualquer sacrifício. Versículo 14 de Hebreus 9. Estou terminando, gente.
Hebreus 9,14. Olha como que funciona a redenção eterna. Não a redenção temporária que era acontecer no Antigo Testamento, até o próximo pecado. Não, Jesus ele obteve uma eterna redenção através do seu sangue. Mas por que o seu sangue? O texto de Hebreus 9,14 diz o porquê. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Desse modo, você que creu em Jesus por causa do seu sacrifício na cruz, você pode descansar eternamente no Senhor, porque através do seu sangue ele obteve eterna redenção. Se um judeu poderia descansar no Antigo Testamento, mesmo que provisoriamente, temporariamente, até o próximo ato de sacrifício, você em Cristo obteve eterna redenção. A Bíblia vai dizer para nós que através do seu sangue, da sua morte, ele pode salvar você totalmente. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Obrigado, pastor. Você tem uma caneta? Sublinha aí. Pode salvar totalmente. Irmãos, a sua salvação, ela está segura. E talvez haja aqui entre nós alguém que ainda não encontrou esse Jesus, que pode salvar você totalmente. Talvez você já encontrou esse Jesus. E se você já o recebeu, você é salvo. Mas talvez você ainda não fez isso. Saiba que Deus pode perdoar você. Na verdade, irmãos, Deus pode perdoar qualquer pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Em vida, Deus pode perdoar qualquer pecado. Agora, pode ser que você se mantenha rebelde até o fim. Aí, nesse caso, o texto bíblico fala em João 3, que você não verá a vida, mas sobre você permanece a ira de Deus. Mas se você em vida reconhecer Jesus, confessar Jesus e receber Ele como seu substituto, a Bíblia fala que Ele, pelo seu próprio sangue, pode salvar você totalmente. Amém? Feche seus olhos por alguns instantes. Abaixe sua cabeça. Deixe-me falar ao seu coração. Talvez você esteja aqui e você diga assim: Pastor Mário, eu conheço Jesus, mas o Jesus da história. Eu conheço Jesus da Bíblia, mas eu nunca parei para pensar e para refletir que esse Jesus, ele morreu na cruz porque ele estava pagando pelos meus crimes, pelos meus pecados. E eu reconheço isso hoje, que ele morreu por mim. E eu gostaria que ele me salvasse do meu pecado. Eu tenho tantos, pastor. Eu faço tantas coisas erradas, mas eu não quero carregar isso. Eu quero ser salvo. E o pastor leu que ele pode salvar todo. Eu quero isso, pastor. Pastor Mário, eu não tenho a salvação ainda, mas eu gostaria de receber. Alguém assim? Eu quero orar por você. Não quer dizer que a minha oração vai salvá-lo. Quem vai salvar é Jesus. Mas eu gostaria de apresentar você. Não vou citar o seu nome, tá? Mas eu vou apresentar a Deus a sua vida. E depois eu converso com você um pouquinho no particular.
Não quero envergonhar você, não vou chamar você aqui à frente. Pastor Mário, eu gostaria de entregar minha vida para que Jesus possa salvar. Alguém assim? Levanta uma das suas mãos para eu identificar. Alguém? Deus abençoe vocês todos pela salvação que vocês já receberam. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós estamos tendo, aos pouquinhos, construir doutrina segura, porque ela é pautada nas Escrituras, a respeito desse assunto tão relevante para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, a tua igreja. E se talvez haja alguém que ainda não encontrou Jesus como seu Salvador pessoal, ainda há tempo. Talvez alguém vai ouvir essa mensagem que foi transmitida. Eu peço ao Senhor que, se alguém que não conhece a Jesus como Salvador, que essa pessoa, ó Pai, possa se entregar a Ti. Eu peço isso em nome de Jesus. A escola bíblica está encerrada. Podem ficar à vontade. Voltamos daqui a pouco com o início do culto. Deus abençoe.